Fala pessoal do nono ano, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que vocês tenham curtido bem aí o feriado de vocês. A gente vai dar uma aprofundada em relação a parte de reações químicas, entender um pouquinho mais sobre químicas, porque ela está estritamente ligada também às ligações químicas. Então, aquela aula que eu dei para vocês de como formam as moléculas, né? Ela vai ser de grande valia para a gente entender um pouco mais sobre as características gerais dessas reações. Então, eu quero que vocês entendam um pouco mais sobre essas características e aí, dessa forma, nós temos algumas partes que para mim são importantes e aí, por causa disso, eu quero compartilhar algumas coisas com vocês e por esse motivo, vamos lá entender um pouquinho mais sobre reações químicas, uma apresentação bem legal, ela passa um caráter bem específico para nós. Bom, primeira coisa é entender a evidência de uma reação química, né? Toda reação química ela está pautada em dois fatores básicos. Ou ela é física ou ela é uma transformação química. Bom, ela pode ser uma transformação física, por quê, Pro? Porque ela tem uma alteração nas propriedades do material. Então, essa é a primeira característica. Pode ser, por exemplo, pelo calor, pela luz, que são fatores físicos. Agora, ela pode ser um fator químico quando ela está acompanhada de outra substância com qual ela reage. E é extremamente importante que vocês entendam esse fator de pelo que ela reage efetivamente, tá? Então, vamos entender um pouquinho como é que funciona esse processo, ok? Bom, a transformação física, tá? Ela vai, por característica, as substâncias continuam a ser as mesmas, apesar de estão mais divididas ou mudarem o estado físico, ou seja, o aspecto foi alterado, tá? Então você tem substâncias, transformação física, as mesmas substâncias. Nas transformações químicas, a formação de novas substâncias, isto é, substâncias com propriedades diferentes das substâncias iniciais, tá? Então, de uma substância, eu tenho uma nova substância, tá? Bom, evidências de uma reação. Primeira, efervescência. Isso é um caráter que é fácil, né? Quando você observa uma reação, tá? Então, um exemplo, por exemplo, é você usar, por exemplo, aspirina, que é efervescente. Antiácidos, por exemplo, também são substâncias que reagem na água, né? Então, elas geram uma característica. Então, é um conjunto de fenômenos, né? De fenômenos nos quais ocorrem mudanças nas substâncias que compõem um sistema inicial, resultando em novas substâncias dentro desse sistema final. Então, você pode, por exemplo, gerar uma reação em que você aquece, tá? Então não há uma reação química, mas simplesmente uma evaporação do sal. E no caso de um antiácido ou de uma aspirina efervescente, você está aí realizando uma reação. Como que eu sei que é uma reação, Pro? Quando eu mudo de cor, quando eu libero gás, como é o caso da efervescência, né? Ou quando eu libero calor. Então, esses são fatores fundamentais para uma reação química, tá? Então, uma reação, a ruptura dessas ligações nos reagentes. Então, lembrando que numa reação química, reagente é aquele que reage, tá? E produto é o resultado dessa reação, ok? Formando novas ligações. Um detalhe importante. Essas reações, elas sempre ocorrem por uma maior afinidade entre as moléculas. Então, se eu pegar, por exemplo, uma substância que é de ligação iônica, óbvio que um metal com um não metal, eles vão se relacionar de maneira muito mais intensa do que, por exemplo, dois ametais, porque a reação, ela vai ser, a formação da substância ou a substância, ela vai ser um pouco mais instável. Então, normalmente, substâncias como, por exemplo, o metal, como o sódio, e o não metal, como o cloro, eles vão formar uma ligação iônica e normalmente substâncias iônicas elas são sólidas. Então, essa é uma característica muito importante da minha reação química, tá? Em todas as reações ocorre arranjo, um novo arranjo dos átomos. Mas o número de átomos se conserva obedecendo o que a gente chama de lei de conservação de massas de Lavoisier. Ou seja, se eu tenho 10 átomos de carbono de um lado, obrigatoriamente o produto terá 10 átomos de carbono e assim por diante, tá? Então isso é uma característica bastante importante. Como é o caso, por exemplo, da fotossíntese, tá? É um clássico, não só a fotossíntese, como também a respiração. Mas a fotossíntese é o mais legal da gente estudar. Quando você pega a fotossíntese, ela é formada, então,
por uma molécula de glicose, C6H12O6. Essa molécula de glicose, ela reage, né? Desculpa, perdão. A molécula de CO2 reage com 12 moléculas de água, produzindo uma molécula de glicose. Então, galera, percebam que eu tenho 6 carbonos aqui com 6 carbonos aqui. Você fala, pro, não, tem 6 sim, ó. 6 vezes 1. Porque aqui, ó, se você prestar atenção, eu estou multiplicando não só o número de moléculas, indicando 6, que a gente chama de índice estequiométrico, como também o número de átomos. Então, quando não aparece nada, é 1. Então, aqui, por exemplo, também são 12 átomos de oxigênio, tá? Produzindo para mim uma molécula de glicose de 6 carbonos, 6 moléculas de água e 6 moléculas de oxigênio. Então, se você pega e conta aqui, ó, 6 vezes 2 dá 12, mais 12 dá 24 oxigênios. E aí você vem e faz, bom, aqui tem 6, aqui 6, 12, 12 com mais 12 dá 24. Ah, legal, então bateu. Por quê, Pro? Porque aqui, ó, é o indicativo da realização da minha reação. Mesma coisa a quebra da glicose. Então, eu pego uma molécula de 6 carbonos, uso o oxigênio, e aí eu vou produzir 6 moléculas de CO2 e 6 de água. Ó, tá entrando 6, tá saindo 6. 6 vezes 1, 6. Então, esse é o indicativo para mim clássico que ocorreu uma reação química. Beleza? Outras reações: estufamento, modificação no cheiro, na textura, na cor, que é o processo de decomposição. Formação de bolhas, que eu chamei de efervescência. Aparecimento de um precipitado, tá? E liberação e absorção de energia, que é, no caso, o calor. Como, por exemplo, a mudança de estado da água, é um tipo de reação química, tá? Só que ela é uma reação física, beleza? Não é ela não alterou. A água continua sendo água, mas ela só mudou de estado, ok? Bom, como que eu posso alterar a velocidade de uma reação? Através da quantidade de reagentes, tá? Então, o número, a quantidade, o volume ou a massa dos meus reagentes são determinantes para a minha reação acontecer mais rápido ou mais devagar. A superfície de contato entre os reagentes, que a gente chama de entalpia, tá? A temperatura, porque eu tenho, em alguns casos, no nosso caso, a nossa temperatura é 36 graus. Se eu diminuir demais, as minhas reações não ocorrem com tanta eficiência. Se eu aumentar demais, também. Então, nós temos uma temperatura ótima para a realização de uma reação química. E a presença de aceleradores de reação, que são chamados de catalisadores. Ok? Como, por exemplo, alterando a velocidade de uma reação química. Por exemplo, a variação na concentração. A reação entre a esponja de aço e o sulfato de cobre, que é muito legal de fazer, e se vocês quiserem, acessem depois esse link para vocês poderem observar como ocorre uma reação. Quanto maior é a concentração do reagente, mais rápida ela vai acontecer, tá? Essa é uma reação bem legal de ser feita, uma reação que é muito clássica e que causa uma impressão muito, muito favorável, tá? Outro detalhe, a superfície de contato, né? Então, um experimento com ferro e uma solução de ácido clorídrico. Se eu pegar um sistema e usar, por exemplo, 20 ml, tá? E um prego de 2 gramas, a temperatura 20 graus, o número de bolhas em 30 segundos é 4. Se eu pegar no sistema 2, um prego de uma temperatura de 20 ml, de um prego de 2 gramas a 40 graus, eu vou produzir 12 bolhas em 30 segundos. E se eu pegar no terceiro sistema uma solução de ácido clorídrico, uma esponja de aço a 2 gramas, né, a 40 graus, eu vou produzir muito mais bolhas. Então, a superfície de contato, você fala, não entendi, Pro. Galera, o negócio é o seguinte, o prego, ele é bem consistente, né? Se você pegar o prego, ele é uma estrutura bem densa, fechada. A esponja, ela tem espaços. Então, quanto mais espaço você tem, né, ela tem uma superfície maior do que o prego, mesmo tendo a mesma massa. Então, ela tem uma densidade menor, né? Aliás, ela tem uma densidade, ela tem uma área, um volume maior, então ela tem uma densidade menor. Isso estimula, né, no caso, os espaços. Quanto mais espaço eu tenho entre os átomos, maior vai ser a ação da minha superfície de contato como fator determinante para a minha velocidade de reação, tá?
Então, quanto maior o contato entre os reagentes, mais rápido a reação ocorre. Então, aumentando a superfície de contato entre os reagentes, aumenta a frequência de colisões atômicas. Maior quantidade de colisões efetivas, mais rápida é a minha reação, tá? Então, por exemplo, se você pegar a mesma área e diferentes perímetros, né? Ou seja, maior exposição. Então, perceba aqui que você tem maior exposição do que aqui. Então, a reação ela vai acontecer bem mais rápido do lado direito do que do lado esquerdo. Eu acho fantástico isso. Outro detalhe, quanto maior a temperatura, mais rápida é a reação. Aumentamos a chama do fogão para cozinhar e utilizamos a geladeira para evitar a deteriorização ou deterioração dos alimentos. Também é um fator de reação. Tá? E aí a gente chama do que eu gosto muito é de um efeito catalisador. Substâncias que tornam a reação mais rápida. Eles não são reagentes nem produtos na reação, mas e não são consumidos durante a reação química. Eles têm uma função muito parecida com as enzimas do nosso corpo, tendo apenas a função de alterar a velocidade com que ela ocorre, tá? Então, por exemplo, nós temos catalisadores orgânicos como as enzimas digestórias. Óbvio, galera, que se eu tenho uma característica de uma enzima e se essa enzima ela permite a mim uma maior velocidade no processo, é óbvio que a minha reação digestória ela vai ser mais eficiente. Vou dar um exemplo para vocês. Se você come uma feijoada, óbvio que você vai ficar, estourado, né? Se você comeu muita feijoada no seu domingo, por exemplo, ou numa outra comida que você goste muito, e que você coma uma vez, repita, e que você fique inchado, né, de tanto comer, se você mastigar o chiclete, por exemplo, você vai usar o chiclete como um subterfúgio. Ele é um indicativo psicológico do seu cérebro dizendo, porra, ele está mastigando. Então, se ele está mastigando mais, é óbvio que se ele está mastigando mais, significa que está entrando mais comida, então eu vou secretar mais enzimas. E aí a reação ela vai acontecer mais rapidamente. Tá? Então, o seu corpo ele já tem isso de maneira muito propícia. Tá? Outro detalhe, em termos gráficos, significa que no decorrer de uma reação química, a concentração do reagente diminui ao mesmo tempo que a de produto aumenta. Por quê, galera? Porque eu estou reagindo. Então, eu estou destituindo o reagente para formar o meu produto. É óbvio que se bater a zero, significa que a minha reação ela é completa. Ou seja, ela atingiu o seu ótimo. Ela fez o quê? Ela pegou aquele reagente e fez todo o produto, ok? Tá? E aí, uma hora ele vai estabilizar, certo? Então, é sempre assim que a gente tem que observar as características, por exemplo, de reações químicas. O amadurecimento da banana, por exemplo, é uma forma de você observar. Se você coloca a banana, por exemplo, na geladeira, ela matura mais devagar. Se você deixa a banana no sol, ela matura mais rápido. Se você deixar ela à sombra, ela matura mais devagar. Então, tem vários fatores em que eu observo a mudança do processo de maturação da banana. Esse é um exemplo. Pode ser o mamão também, tá? Outras reações que ocorrem por ação hormonal, que é um tipo de catalisador também. Mas ele fala o que acontece com a massa de um sistema depois que ocorre uma reação química, né? Nas reações ocorrem mudanças das substâncias, mas não dos elementos químicos, ou seja, não dos átomos que constituem essas substâncias. Os elementos apenas se reorganizam, formando novas substâncias. A soma das massas desses átomos presentes no reagente é igual à soma das massas nos produtos. Então, se eu tenho um átomo de carbono com 2 de oxigênio, eu vou ter do outro lado 2 oxigênios e um carbono. Ponto, acabou. Por quê? Porque a entrada de reagente, a massa do reagente tem que ser igual à massa do produto. Se entrou 50 átomos, obrigatoriamente tem que sair 50 átomos. Mas é óbvio que eles não vão sair da mesma forma. Tá? Então, isso é uma característica bastante importante. Alguns fenômenos de reação, alguns fenômenos que estão relacionados a reações. A combustão é uma reação entre o material combustível e o oxigênio, liberando energia. A combustão completa é quando forma CO2 e água, ok? Substância que não é combustível. E ela é incompleta quando eu apresento resíduos, então que ainda podem ser queimados, como é o caso do álcool, por exemplo, que é uma quebra incompleta, a formação do carvão, tá? Então, toda combustão completa ela vai me produzir CO2 e água obrigatoriamente. Já a incompleta, além do CO2 ou do monóxido de carbono, que são
tipos, né, ela também produz água, mas ela produz um resíduo, tá? Como é o caso, por exemplo, do carvão vegetal, que é o carvão que você usa para fazer churrasco, ok? Então isso também é uma característica. E aí entram algumas questões, né, que eu acho bastante importante. No século XVIII, viveu um cientista chamado Joseph Priestley, tá? Ele realizou experiência com base em hipóteses formuladas por Lavoisier, um químico do mesmo século, sobre as transformações da matéria. Em uma das experiências feitas por J. Priestley, ele utilizou duas velas e duas cúpulas de vidro de mesmo tamanho em uma planta. E acendeu a primeira vela, colocou a cúpula de vidro cobrindo totalmente. A seguir, ele acendeu a segunda vela e colocou uma planta perto dela, tá? Cobriu então a vela, né, e a planta com outra cúpula de vidro. Aí ele fala, durante o experimento, o cientista observou que as velas apagaram em tempos diferentes. Com base nesse texto e nos seus conhecimentos, né, é correto afirmar que a vela representada na figura 2, ela apaga por último, pois a planta, né, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer fotossíntese liberando oxigênio. Então, ela apaga por último, pois a planta libera oxigênio na fotossíntese e fornece esse material que é utilizado pela vela para queimar o pavio, tá? Então, aqui no caso fica a alternativa D, tá? E aqui uma outra questão bastante importante. A areia ardida aumentou esse ano 28% em relação a 2012, tendo incêndios florestais consumindo 140 mil hectares, 441 mil hectares, segundo o Instituto de Conservação da Natureza e Florestas. O documento com dados de 1º a 15 de outubro, 1º de janeiro a 15 de outubro, indica também que só no mês de agosto arderam 89 mil hectares de florestas, registrando 6 mil e quase 7 mil focos de incêndio. Esse é o segundo mês com valores mais elevados. Esse segundo mês com valores mais elevados foi setembro, tendo 4 mil, quase 5 mil, né, pontos de incêndio, consumindo quase 30 mil hectares. Os incêndios florestais provocaram esse ano 9 mortes, 8 dos quais são bombeiros. Nós estamos vivendo isso no Pantanal, nós vivemos isso no começo do ano na Amazônia, então não é a gente está falando aqui de incêndio florestal do ano de 2012, com a documentação em 2013, mas ele fala, explique a reação química descrita no texto, né? Então, a reação descrita no texto é um combustível, como madeiras e folhas, ela reage com o gás oxigênio, formando gás carbônico, água, liberando grande quantidade de energia, tá? Formando carvão, tá? Que não necessariamente pode acontecer. Bom, alguns processos de reação. Exotérmico liberam energia, como queima, e endotérmico absorve energia, como é o caso da fotossíntese. A planta não esquenta na fotossíntese. Então aqui tem alguns exemplos. Queima de vela, combustão de álcool e derivados do petróleo, queima de propano, queima de parafina, liquefação ou condensação da água, é um processo exotérmico. Processos endotérmicos, a água fervendo, a fusão da água, a fotossíntese, bolsa de gelo instantânea, que é aquela bolsa que você está com dor, você usa lá na geladeira, tá? Processos exotérmicos, então uma coisa que é bastante importante que eu quero que vocês observem, tá? O reagente, para produzir o produto, ele usa, né, o que a gente chama de energia ou entalpia da reação. Essa energia é quando o produto é absorvido. Então, tipo uma reação endotérmica, eu não percebo a liberação de calor. Já numa reação exotérmica, os reagentes, ao se encontrarem, eles acabam liberando energia na forma de calor, como, por exemplo, a reação química entre o sódio e a água, tá? Que acaba gerando um produto extremamente explosivo, tá? Que é o hidróxido de sódio, ok? Bom, plantas utilizam energia que obtêm da luz do sol para transformar materiais que encontram em seu ambiente e produzir novos materiais. A água no solo, o gás carbônico do ar, são transformados pelas plantas em glicose e oxigênio. Tá? Aliás, no caso da planta, ela degrada a água para liberar oxigênio, tá? Só para avisar vocês. Essa transformação acontece dentro das células e possui um pigmento que é a clorofila, tá? E aí ele fala, né? Descreva as transformações de energia que ocorrem na reação química de fotossíntese. Então, a reação de fotossíntese ela absorve energia
tá? Pois ocorre o processo de transformação da energia luminosa que vem do Sol em energia potencial química armazenada em moléculas formadas, chamadas moléculas de ATP. Essa é a primeira. A segunda são moléculas de glicose, que serão quebradas durante o processo de respiração. Tá? Além das reações químicas, existem outros processos que podem ser endotérmicos ou exotérmicos, como, por exemplo, mudança de estado. Tá? Então, aqui, ó, liberam calor exotérmico. Então, por exemplo, se eu transformo vapor ou gás em líquido, é uma reação exotérmica, como, por exemplo, o que acontece quando você está tomando banho, e você tem um box de vidro. A água que se perfaz como líquido na superfície do vidro é uma reação que a gente chama de exotérmica, ela libera calor. E outras que absorvem calor, como vaporização, né? Fusão, que é a transformação do sólido em líquido, tá? E o processo chamado sublimação, que é a mudança do estado sólido para o estado gasoso diretamente, ok? Então vamos lá, orvalho nas folhas, o gelo e a roupa secando. Aí ele fala, né? As figuras apresentam alguns exemplos de mudanças de estado físico da água. É correto afirmar que o orvalho se forma quando o vapor de água presente no ar se condensa ao entrar em contato com superfícies que estão mais frias que o ar. Então, é exatamente isso que acontece. Tá? Um pedaço de gelo derrete depois de ser tirado do congelador. Nesse caso, dizemos que aconteceu a solidificação da água. Não, fusão. Ao ser colocada no congelador, a água líquida se transforma em gelo após algum tempo. Essa mudança é conhecida como fusão. Não, ela é conhecida como solidificação. E a sublimação, a água pode ser observada deixada nas roupas no varal. Não, é evaporação. Então, portanto, é letra A. Ok? Então, vamos lá. Eu já repeti algumas vezes, já falei algum momento sobre a lei de conservação de massa, que é a lei de Lavoisier, que diz que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, ele diz que numa reação química em um sistema fechado, ou seja, o que é um sistema fechado? Que não há perda para o meio. A soma das massas do reagente é igual à soma das massas do produto. E todo exercício que vocês forem estudar e que eu for entregar para vocês ou dar para vocês, a gente vai obedecer essa lei. Ou seja, eu vou avisar vocês, ó, segundo a lei de conservação de massa, seguindo a lei de conservação de massa, então você já sabe que tudo que entra, sai. Ok? Então, essa é uma característica extremamente importante. Aí fala, nos sistemas abertos, o que acontece com essa reação? Em reações que envolvam, por exemplo, produtos gasosos, se o sistema estiver aberto, ocorre a liberação dessa substância para a atmosfera. Assim, a conservação da massa não pode ser verificada, pois a massa dos gases não estará sendo considerada. Por isso que a gente coloca como sistema fechado. Então, dentro dessas características de reações, nós temos o efeito estufa, chuva ácida e a degradação da camada de ozônio, tá? Então, que são alguns fatores extremamente importantes. Só para vocês entenderem, o efeito estufa é o aumento da concentração de CO2 em monóxido de carbono e metano na atmosfera, gerando um imenso calor, né? E esse calor, ele acaba aquecendo os oceanos, gerando uma série de problemas. Outro fator é a chuva ácida, que é uma combinação entre dióxido de carbono ou monóxido de carbono ou dióxidos ou trióxidos de enxofre e nitrogênio, que depois na aula de Zoom eu explico com mais calma para vocês na semana que vem, tá? Que permitem aí a formação de substâncias ácidas que acabam degradando o mar, o oceano, os rios, os lagos, deteriorando o asfalto, então criando uma série de problemas. E a outra é a reação química de substâncias chamadas de organoclorados, que são os clorofluorcarbonos, que reagem com o ozônio, que está lá no alto na atmosfera, fazendo com que a camada de ozônio diminua seu tamanho. E por esse motivo, acaba entrando uma quantidade maior de radiação, o que pode causar sérias consequências para cada um dos indivíduos. Tá? Então ele fala, observe com atenção as imagens de satélite que comprovam que a camada de gelo que cobre a região ártica diminuiu nos últimos 30 anos. Então está muito claro que houve uma diminuição. Então isso em 1980 e 2010. E aí ele fala, a camada de gelo no Ártico vem diminuindo por quê? Porque a atmosfera tem acumulado gases, como o carbono, que aumenta a retenção de calor, tá? A intensificação do efeito estufa, contribuindo para a elevação da temperatura média do planeta.
1 grau em 100 anos, tá, galera? Só para vocês terem uma noção. O que a natureza demorou 1000 anos para aumentar 1 grau, o homem aumentou em 1 grau em 100 anos apenas a partir da Revolução Industrial, tá? E aqui uma característica que é ácido-base, que a gente ainda vai falar um pouquinho sobre compostos inorgânicos. Isso é uma outra aula que eu quero dar para vocês, mas só partindo do princípio que substâncias ácidas, elas podem ser ácidas e básicas, e eu vou explicar como elas são formadas, tá? Principalmente por causa do entendimento sobre compostos inorgânicos, tá? Que isso também é bastante importante. E aí vai ficar mais claro para vocês esse processo. O pH, ele é o chamado de potencial hidrogeniônico, ele é um potencial que é utilizado na liberação das reações químicas que liberam hidrogênio ou liberam OH, que é um tipo de substância, tá? Então, só para vocês entenderem o que é isso. Mas isso fica para uma próxima aula para eu explicar para vocês o que significa essa característica de potencial hidrogeniônico, tá? Ou pH, que você tem no aquário da sua casa, na piscina e etc. Mas isso a gente guarda para a próxima aula de vídeo, mas na aula de Zoom na segunda-feira a gente bate um papo mais tranquilo sobre reações químicas, beleza? Galera, aquele beijo para vocês, ótima semana, a gente se vê por aí.